Olá, aqui quem fala é Alexandre Dantas. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história no tiro, inclusive de onde surgiu a frase "Cada detalhe soma um ponto", que é o título de uma clínica que eu ministro para carabinas de mira aberta e é também o título de um manual de tiro de minha autoria. Eu comecei no tiro muito cedo, graças ao meu pai, que me levava para o stand desde pequeno, né, com 6 anos de idade, lá em 1973. E todo domingo ele ia para o clube e me levava, né, para acompanhar. E aí não foi difícil eu começar a pegar gosto pelo esporte e começar a praticar o tiro. Ele foi me ensinando e eu fui gostando cada vez mais do tiro. Então, com o tempo, em 1983, eu já era considerado um atleta com uma certa experiência, porque eu já tinha participado de vários torneios em Belém. Eu sou de Belém, eu sou paraense, moro em Belém. Já tinha participado de torneios do clube, campeonato paraense, campeonato norte-nordeste, campeonato brasileiro. Enfim, já tinha uma certa experiência no esporte. Mas eu me vi diante de uma situação que eu acho que muitos atiradores ou já passaram ou estão passando e que às vezes não conseguem identificar qual é o problema. Eu digo que eu cheguei num patamar de resultados que eu não conseguia ultrapassar. E isso me deixava meio frustrado a nível nacional. O meu objetivo na época era ganhar uma medalha, nem que fosse uma medalha de bronze ou prata, ou melhor se fosse ouro, no Campeonato Brasileiro. Mas o nível que eu estava, a média de resultado que eu estava, era bom somente para o Norte e Nordeste, não a nível nacional. No Campeonato Brasileiro não era. Eu acho que na época a minha melhor colocação no Campeonato Brasileiro aí era beirando sétimo lugar, quinto lugar e tal. E isso me deixava meio frustrado. Mas eu não sabia o que era, porque eu aumentava minha quantidade de treinamento, mas isso não adiantava. Então, felizmente, nesse ano de 83, meu pai e outros atiradores chamaram para Belém um atirador que é paraense, tá, chamado Delival Nobre. É um atirador, um excelente atirador a nível mundial, inclusive. Para você ter uma ideia, no ano seguinte, em 84, ele foi quarto lugar nas Olimpíadas de Los Angeles na prova de tiro rápido. Então ele foi para Belém ministrar uma palestra, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha facilidade de acesso à informação, então isso era muito difícil para a gente. E a gente obtinha informação como? Quando a gente viajava e trocava ideia com outros atiradores que estivessem dispostos a fornecer informações. Né? Então era muito difícil naquela época. E eu, por exemplo, muito novo, né, tímido também, não era eu quem chegava no atirador para perguntar informação. Na verdade era meu pai e outros atiradores que conversavam com eles. E assim a gente vinha desenvolvendo a nossa técnica no tiro. Né? Mas aí uma coisa boa aconteceu também comigo. Eu desenvolvi o meu lado de observador. Né? Eu me tornei uma pessoa muito observadora. Eu procurava saber quem eram os melhores atiradores, ia lá, ficava observando essas pessoas, via tudo que ela fazia, o jeito que ela atirava, né? Tudo, postura, tudo. Observava muito essas pessoas. E isso fez com que eu desenvolvesse muito esse lado, né, observador, e a minha técnica também. Me ajudou muito. Mas o bom disso tudo, na verdade, foi essa palestra do Delival, que ele fez. Era sobre arma curta, na época eu também atirava arma curta, tanto arma curta quanto arma longa. E esse bate-papo foi muito bom, porque muita coisa do que ele falou a gente já sabia. A gente só não tinha certeza se estava no caminho certo. Né? Inclusive, eu sempre falo isso, eu costumo falar para algumas pessoas que é muito importante que a gente saiba que esteja no caminho certo para a gente desenvolver. Né? E arranje uma forma de descobrir se realmente a gente está no caminho certo. Aí é trocando ideia, estudando, né? Pesquisando, para saber se realmente a gente está fazendo a coisa certa, se a nossa técnica é boa, se falta treino ou não. Tá? Então isso foi um lado muito bom, porque a maioria das coisas realmente que ele fazia a gente conhecia, mas não tinha a certeza de que
realmente aquilo era certo. E aí veio ele, né, nessa palestra para confirmar isso foi muito bom. Com exceção de alguns detalhes. Aí é que entra um fato muito importante também que aconteceu comigo. Tá? Ele me chamou para ver a forma que eu atirava e tal, porque foi dividido na parte teórica e na parte prática. Na parte prática ele analisava os atiradores e tal. Quando ele chegou comigo lá, ele começou a analisar o posicionamento dos pés, das pernas, cintura, tudo, braço, tudo. Quando chegou na parte da sustentação da arma, né, ele foi falando, olha, aperta a arma assim, eu aperto assim, não sei o que tal. E aí ele começou a analisar a musculatura do meu braço e viu que eu atirava com o meu braço todo tenso, né? Meu cotovelo era meio virado em pé, não era aqui assim. O meu tríceps era todo enrijecido, tá? E aí ele falava assim, você atira né, com esse braço todo tensionado assim? Eu falei, sim, atiro. E disse, olha, você está usando aí musculatura desnecessária. Em vez de lhe ajudar, acaba lhe atrapalhando. Você vai cansar, você vai, um músculo tensionado vai vibrar, ele vibra, e isso vai ser transferido para a ponta da sua arma. Então você precisa relaxar essa musculatura aqui. Então ele pegava aqui, mandava eu balançar aqui a musculatura, né, solta. Ele explicava, olha, a sustentação da sua arma vai ser, né, no ombro, na verdade, e uma parte da musculatura da costa. E aí eu não conseguia fazer. Ele disse assim, relaxa, eu não conseguia fazer aquilo naquele momento, né? E ele dizia assim, olha, você adquiriu um vício. Então, se você quiser melhorar, se você quiser que o seu rendimento, que você não canse tanto assim, que você não se sinta tão cansado, que isso vai lhe ajudar muito, você vai ter que mudar a sua técnica, ou seja, mudar a sua musculatura. O resto está tudo ok. Você só precisa mudar essa forma de atirar, de sustentar a arma e tal. E eu não consegui aquilo, né? Eu falei assim, bom, então treine. Se você quer melhorar, treine. Né? Desenvolva esse uso, mude o uso da sua musculatura. E adivinha o que aconteceu? Para minha surpresa, meu resultado caiu. E caiu muito, porque eu não conseguia fazer aquilo direito. Eu tentava afrouxar, mas eu não conseguia. Então meu resultado começou a cair. E aí eu entrei em conflito comigo. E agora, o que eu vou fazer? Vou voltar a atirar do jeito que eu atirava, vou atirar do jeito que ele fala que deve, né? E realmente eu confesso que eu me vi em situações que a gente não deve fazer, que é mudar o jeito de atirar durante uma prova. Então, às vezes eu estava tentando atirar do jeito dele e meu resultado caía, eu tentava recuperar, eu voltava do jeito que eu atirava para tentar recuperar, ou seja, foi uma confusão aí, não dava em nada. Então realmente eu fiquei meio confuso aí, mas graças aos outros atiradores, ao meu pai conversando e tal, eu disse, não, vamos fazer, vamos tentar aprender como é que ele diz que é, porque é o cara, ele sabe, né, é um cara de alto nível. Então eu acho que vale a pena a gente investir em treinamento para tentar realmente melhorar a nossa técnica. E foi o que aconteceu. Na verdade eu resolvi treinar mesmo, não, eu vou tentar aprender essa forma e tal. E aí sim, meus resultados começaram a voltar a crescer de novo. Aos pouquinhos me igualei novamente à minha média que eu fazia, só que com uma diferença enorme. Eu cansava menos, eu me estressava menos, né, me sentia muito bem atirando. E aí não foi difícil começar a subir, meus resultados começaram a subir. E aí, como consequência disso, um ano depois, em 84, eu ganhei minha primeira medalha no Campeonato Brasileiro, que foi na prova de fogo central. Foi um bronze nessa prova. Né? E aí continuei, né? E um ano depois, aí sim veio minha primeira medalha de ouro, foi com fogo central também, e medalha de prata em pistola de ar. Então isso foi muito bom para mim, né? Um detalhezinho assim que ele mudou em mim, na minha forma de atirar, uma musculatura só que eu estava usando de forma errada, não que fosse errado, mas assim, de forma não fosse tão eficiente, e isso mudou realmente a minha maneira de atirar, me deixou muito mais confortável e ficou mais eficiente. Né? Então aí como consequência disso também ganhei todos os títulos aí, né? Torneios locais, Campeonato Paraense, Torneio Norte-Nordeste, Campeonato Brasileiro.
os torneios seletivos, que eram torneios que servia para ingressar na seleção brasileira e tal. E aí, para coroar, fui primeiro lugar no ranking nacional e tal. E aí, para coroar isso, fui convocado para a seleção brasileira, para o Campeonato das Américas, nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, essa minha convocação foi engavetada. Os dirigentes da época, no nosso departamento de tiro, a gente não tinha uma federação, não deram importância. E isso aí foi um golpe muito forte aí na minha trajetória do esporte, aí, que realmente me desanimou. Claro que não foi só isso, mas vários outros problemas que eu via, discussão em stand de tiro, coisas de diretoria, essas coisas. E acabei largando o esporte. Me decepcionei tanto com esse conjunto de coisas. Talvez esse momento aí, essa descoberta de ter sido engavetado, aí, não ter sido dado tanta importância. O pior, ainda descobri isso num torneio Norte-Nordeste, que eu fui para João Pessoa, na Paraíba, e aí encontrei lá o presidente da CBTA na época, que era a Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo, o Coronel Hugo de Sá Campelo. E aí ele dizia: Alexandre, o que foi que houve? O que foi que houve, coronel? Aí disse: rapaz, você foi convocado para a seleção brasileira, para ir para o Campeonato das Américas, com tudo pago, estadia, passagem, tudo, rapaz. E vocês nem sequer nos responderam sim ou não. Eu falei assim: não estou sabendo só agora. Aí ele bateu no meu ombro assim: pois é, perdeste uma grande oportunidade, virou as costas e foi embora. Aquilo ali entrou assim, atravessado. O resto do torneio também para mim não foi legal, não foi bom. Eu fiquei realmente muito abalado com aquela notícia lá que tinha acontecido lá com isso. Mas, enfim, parei o esporte, parei de viajar para competir, eu tirava de vez em quando, no stand e tal, mas de competir mesmo, eu parei. E aí, uns 10 anos depois, ou por aí mais ou menos, em 2004, foi que eu voltei a atirar. Na verdade, eu fui a convite de um amigo, eu fui conhecer um stand que eu era sócio, e aí ele me convenceu a ir lá para o stand, dar uns tiros lá e conversar com ele. E eu acabei indo, aceitei o convite e fui para lá. E, para minha surpresa, eu fui atirar de revólver e tal, e fiz excelentes resultados. Até eu fiquei assim, surpreso realmente de eu estar parado tanto tempo. E aí usar a técnica, porque preparo físico, essas coisas, nada tinha na época. E aí me surpreendi com o resultado, que foi muito bom. E logo em seguida, ele me convocou para a gente ir para a Copa São Luís, lá no Maranhão. E naquela época também não existia provas online, então o Brasil todo fazia parte da etapa, era uma das etapas do Campeonato Brasileiro. Então naquela época todo o Brasil viajava, tinha uma Copa em São Luís, os atletas todos iam para lá. Tinha uma Copa em Fortaleza, ia todo mundo para lá. Em Brasília e assim cada cidade que tinha, todo mundo ia para aquele local. Isso era muito bom, porque a gente estava o tempo todo atirando ao lado dos melhores atiradores do Brasil. Então isso foi muito bom para mim. E aí fui para esse torneio do Norte-Nordeste, lá, Norte-Nordeste não, para a Copa São Luís. Acabei vencendo uma prova, ganhei medalha em todas as provas que eu participei. E aí voltou aquele ânimo de novo, de botar a medalha no peito, isso me incentivava muito, isso era uma grande motivação para mim. E paralelamente a isso eu conheci um atirador que chegou em Belém. Na verdade, ele estava servindo em Belém, um tenente-coronel do Exército, chamado Luiz Correia. E ele estava voltando para atirar também, apareceu lá no stand, e aí me apresentaram eles: olha, esse é o Coronel Correia, um excelente atirador, campeão, recordista e tal. E aí o meu sensor de observação entrou em ação novamente. Então comecei a observar ele atirando e já vi logo de cara que ele atirava diferente. Principalmente carabina, já era a parte de carabina. Ele atira de tudo também, arma curta e arma longa. Mas eu observei logo como ele foi atirar de carabina e tal, e vi que os resultados deles eram muito bons. Então despertou mais ainda, falei: opa, alguma coisa diferente aí. E para minha sorte, ele se mostrou um cara muito acessível, e a gente começou a conversar e tal. E aí a gente acabou viajando para São Luís, ele acabou indo para São Luís também. Aí eu me lembro de a gente ir para uma prova
de carabina 25 metros. Na época o recorde, eu acho até que o recorde era de Brasília, se eu não me engano, de um atirador de Brasília, era 346 pontos. Carabina 25 metros, mira aberta. E aí eu fui para a prova e tal, e fiz 343 pontos. Eu falei assim, nossa, fiz um excelente resultado, fiquei a 3 pontos do recorde brasileiro. Se bobear, eu vou acabar ganhando essa prova. Né? Saí feliz da vida. Quando eu parei a prova, que eu olhei para trás, estava o Correia e estava o nosso presidente da federação. Então eles estavam me observando atirar. Eu larguei lá, encerrei a minha prova, e fui lá falar com eles, e aí o Correia virou e disse, e aí, Alexandre, como é que foi a prova, cara? Rapaz, foi muito bom, cara. O resultado foi muito bom. Eu fiquei até perto do recorde, né? Eu fiquei a 3 pontos do recorde, fiz 343. Eles, nossa, cara, parabéns, bacana, que legal. E tu fizeste isso com aquela arma, na época eu atirava com uma CZ, né? Inclusive estava com problema de mira na CZ, era meio estranho lá. E ele sabia disso, né? Eu falei assim, pô, esse cara, parabéns. Aí eu fui perguntar para ele quanto ele tinha feito, né? E aí a sua prova? Ele falou assim, não, eu fiz 346. Aí sabe quando murcha assim, pã, 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 pã. É, caramba, o cara já voltou aí, a primeira competição dele já igualou o recorde brasileiro. Eu falei, realmente esse cara é diferente, né? De novo, o meu sensor de observação aí, fiquei bem mais atento aí, né? E aí eu encostei no cara, né? Nos tornamos amigos, né? E aí foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa com ele. Tá? Comecei a observar e tudo que eu sempre também fui muito curioso, né? Até para tirar minhas dúvidas. E aqui eu abro até um parênteses para quem esteja me assistindo aí, principalmente se for novato, não perca essa oportunidade. Se você está diante de um grande atirador, ou se você tem um contato desse grande atirador, hoje as redes sociais permitem isso, tire suas dúvidas com essas pessoas. Né? Nós somos muito carentes de técnicos nos clubes. Nós não temos essa. Não é comum ter os clubes ter técnico de tiro. Então, como é a nossa formação? É por curiosidade, é um amigo que ensina e tal, e a gente vai na internet e tal. Então não perca essa oportunidade, entre em contato. O máximo que pode acontecer é o cara não responder para você, ou então ele desconversar, achar que também não sabe e tal. Mas a maioria das vezes, por exemplo, para mim, a maioria das vezes, para quem eu perguntava, estava muito bem disposto a responder, a tirar dúvidas, porque a gente sabe que o nosso esporte é carente dessas orientações, então parece assim que as pessoas realmente se ajudam. Né? Então isso é muito bom no nosso esporte. Então, aproveitem essas oportunidades. Se você estiver pessoalmente com o cara, né, conversa com ele, chama ele, olha, se apresenta, olha, eu estou começando, eu queria tirar algumas dúvidas, vi você atirando, achei interessante, como é que você faz isso? Você acha que é certo eu fazer isso, isso? E assim você vai crescer muito, tá? Então, foi isso que aconteceu comigo no caso do Correia, né? Eu comecei a perguntar para ele que eu via ele fazendo coisas diferentes, posicionamentos diferentes. Para ter uma ideia, eu vi logo, o que me marcou muito era o posicionamento dos pés para a carabina. Tá? Eu atirava de uma maneira antiga, que a gente fala que era 45 graus, uma posição, tinha a sua justificativa para essa posição, mas hoje em dia você já trabalha com os pés praticamente paralelos, mexendo um pouco o pé de trás e tal. E ele, o pé dele, na verdade, era um pouco mais para trás. O meu era 45 assim, o dele já era para trás. E aquilo me chamou a atenção. E aí ele foi me explicar o porquê e tal. Então, eu comecei a modificar minha forma de atirar, comecei a ver várias coisas. E aí, ele descobriu que eu tinha também, eu falei que eu tinha uma Impala guardada na caixa, em casa que eu não usava, porque eu achava que a arma realmente era a CZ. Aí ele me convenceu, ele disse, rapaz, tu estás com uma baita arma na caixa na tua casa, vamos experimentar, tu vai ver que ela é muito boa para essa prova. E aí ele me convenceu, eu peguei e resolvi experimentar e tal. E aí a gente começou a ajustar a arma, ajustar peso de arma, mira, gatilho, acessórios que podia na época e tal. E comecei a experimentar aquilo e comecei a me interessar. Achei realmente que o resultado começou a aparecer e tal. E aí um dia eu fui na casa dele, a gente também estava fazendo os ajustes, eu lembro que eu ia trocar a soleira dela, que podia regular e tal.
E aí ele mexia muita coisa, mexia na mira, mexia no gatilho, mexia não sei o que, um monte de coisa, né? Ficar olhando, observando, aí eu falei para ele assim, cara, é muito detalhe, né? Que a gente às vezes não dá valor, não se interessa por isso, passa desapercebido, né? É muita coisa. Aí ele parou, aí ele me olhou e disse assim, olha, cada detalhe é um ponto. Ele, sem perceber naquele momento, ele me deu uma baita de uma aula. E a partir dali, né, ele acendeu uma luz aqui, realmente, que eu tinha que ver diferente no esporte. Né? Eu tinha que ver, não bastava eu ver assim no todo, no macro, eu tinha que ver o micro ali, a parte pequena, a parte dos detalhes, porque hoje tem mais do que provado que a vitória vem dos detalhes. Hoje está todo, o nível de todo mundo é muito parecido. E aí você vence no detalhe, seja uma prova individual, seja uma prova, um esporte coletivo, seja, sei lá, por exemplo, eu fico impressionado, uma prova de o Campeonato Mundial de Fórmula 1, você corre o ano todo, mas mesmo assim, às vezes a prova é decidida no último dia, no segundo, se um erro de troca de pneu, acabou aí o trabalho do ano todo. Então, detalhezinho. Então comecei a ver e observar realmente demais os detalhes. Como consequência disso, vieram 9 títulos brasileiros de carabina de mira aberta. Venci também provas sul-americanas de carabina de mira aberta. Então, para mostrar que realmente é importante você parar e observar os detalhes, esteja com a mente aberta, não só detalhes técnicos de arma, essa coisa, mas uma pequena modificação na sua postura, na sua forma de acionar, na sua forma de fazer visada, tudo isso é importante. Cada detalhe é importante. Né? Por isso, daí veio essa frase, né, de cada detalhe só num ponto. E a mensagem que eu quero deixar aqui para todos, né, que estejam me assistindo aqui, seja novato, se você é novato, é muita informação se você está começando, né? Mas vá guardando aos poucos cada uma delas. Tá? E vá praticando, não basta só tentar memorizar, não. Você tem que guardar, assimilar aquela informação e testar, né? Experimentar, ver se funciona, né? Experimentar para você. Aos atiradores mais experientes, que de repente estejam aí no patamar, né, de resultado que não consigam ultrapassar, o que aconteceu comigo, né? Às vezes a gente intensifica a quantidade de treino, aumenta a quantidade de treino, mas mesmo assim o resultado não vem. E às vezes é uma coisinha só, às vezes é um músculo que a gente esteja usando de maneira incorreta. Né? Às vezes é realmente um detalhe aí que está faltando. Então esteja sempre com a mente aberta a mudar, a experimentar. É difícil um atirador muito mais experiente aí aceitar essas mudanças. Né? E às vezes já tem vício de postura, né? E fica difícil realmente aceitar. Mas se você tiver de mente aberta, né, e disposto a experimentar, a testar, né, de repente vai fazer a diferença. Nem todo resultado, nem toda modificação é de imediato. A gente precisa de um tempo para se adaptar. Não adianta você é uma pessoa que atira rápido, o seu acionamento é rápido, mas aí alguém chega e diz, experimenta atirar com um acionamento lento. E aí você vai lá no stand no outro dia e faz só um acionamento lento e não funciona, desiste. Não é assim. Você vai ter que experimentar em meses aí de treinamento. Está decidido de ter certeza de que não, para mim é isso aqui que eu vejo as pessoas, vejo fulano atirando, não, eu quero atirar dessa forma, que eu acho melhor para mim é atirar dessa forma. Eu tenho paciência para atirar dessa forma e vou atirar assim. Então, eu quero aprender a atirar assim, dessa forma. Então aí você terá mais tempo para ter certeza se dá certo ou não. Ok, então espero que essa mensagem que eu tenha deixado aí para vocês possa abrir um pouco a mente, né? E que você esteja sempre aberto a novas informações aí. Beleza? Valeu!